Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês neste canal sobre direito público voltado ao campo municipal. Falando sobre, nos últimos dois vídeos, sobre crimes praticados contra a administração pública, eu falei no último vídeo sobre o crime de peculato, e inclusive citando, enumerando alguns exemplos para vocês, para que ficasse mais compreensível esse tipo de crime, né, o seu entendimento de acordo com o Código Penal brasileiro. E dando sequência ainda falando sobre esses crimes praticados contra a administração pública, hoje nós vamos falar sobre o crime de corrupção. O crime de corrupção e os seus dois tipos, ou as suas duas modalidades existentes com previsão no Código Penal brasileiro. Então, nós podemos dizer que nós temos o crime de corrupção ativa e temos também o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção ativa, que é o primeiro dos tipos, ou o primeiro tipo, ou a primeira modalidade, é aquele crime que é praticado por particular contra a administração em geral. Então, a corrupção passiva, ela ocorre quando o crime é praticado por um particular contra a administração em geral. Esse crime de corrupção ativa tem a sua previsão no artigo 333 do Código Penal, que assim estabelece: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, esse é o crime de corrupção ativa, quando o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para que este pratique, omite ou retarda o ato que é de seu ofício praticá-lo. Para caracterizar o crime de corrupção ativa, basta o simples ato de oferecer a vantagem indevida. Não é necessário que a propina seja aceita pelo funcionário. Basta a sua oferta ou promessa pelo particular. Então, nesse caso, nós podemos colocar um exemplo de um crime de corrupção ativa. No caso, suponhamos, de um comerciante que ofereça uma determinada quantia em dinheiro, propina, para que um fiscal municipal, um funcionário público, lhe forneça um alvará com informações falsas. Então, basta o comerciante prometer ou oferecer uma quantia que já estará caracterizado o crime, mesmo que o funcionário não aceite, não seja, vamos dizer assim, não seja consumado o crime. Então, havendo a promessa, existe o crime de corrupção ativa. A pena, nesse caso, é de 2 anos a 12 anos de reclusão e multa. E o parágrafo único do artigo 333, diz o seguinte, que essa pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, aí, havendo essa consumação. Então, o crime é aumentado de 1/3 se, em razão dessa vantagem oferecida ou prometida, o funcionário retarda, ou seja, ele concorda e pratica o crime. O segundo crime que nós temos de corrupção é o crime de corrupção passiva. É o crime praticado por agente público que recebe ou solicita vantagem indevida em razão do cargo que ocupa. Então, nesse caso, na corrupção passiva, o artigo 317 traz o tipo desse crime.
dizendo o seguinte, ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa para tal fim. Nesse caso, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, nesse caso, a iniciativa parte do funcionário público. No da ativa, o particular oferece. Nesse crime de corrupção passiva, existe a solicitação do funcionário para receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena, nesse caso, pode ser aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Aqui o crime se consuma. E o parágrafo 2º diz que se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, ele tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O crime de corrupção passiva, nós podemos dar o seguinte exemplo. Um funcionário pede dinheiro para que possa emitir ou lançar um documento com informações incorretas para favorecer determinada pessoa. Então, nesse caso, ele estaria cometendo o crime de corrupção passiva. E pode ocorrer a corrupção passiva de ambas as partes, né? Por exemplo, a corrupção pode ocorrer de ambas as partes, tanto daquele que paga, quanto daquele ou daquela pessoa que recebe. Um exemplo, João oferece dinheiro a Pedro, que é um policial, para que Pedro, policial, não lavre uma multa de trânsito contra ele. João paga a Pedro por isso, em troca de sua omissão. Então, o João estaria, ao fazer esse pagamento, praticando o crime de corrupção ativa. João é um cidadão que não pertence à administração. Já o crime praticado pelo policial que aceita essa propina, comete o crime de corrupção passiva, por não ter cumprido o seu dever em exercício do cargo que ocupa. Este é o vídeo de hoje que eu deixo para vocês sobre corrupção, falando sobre corrupção ativa, corrupção passiva e os exemplos de cada um deles. Encerro esse vídeo de hoje, esperando que você tenha gostado do seu conteúdo. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Vai aí na telinha, no sininho, deixe seu like, o seu ok, tá certo? Isso é importante para nós do canal, para que o nosso canal possa chegar a outras pessoas e crescer a cada dia mais. Espero você no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.